fase perigosa para Lula e Flávio Bolsonaro. E o motivo é simples. Enquanto os dois lados concentram suas forças em atacar um ao outro, um terceiro nome começa a fazer barulho: Ronaldo Caiado. E a pergunta que começa a aparecer nos bastidores é: será que a briga entre Lula e Flávio Bolsonaro pode acabar ajudando justamente Caiado? De um lado está Lula, tentando defender seu governo e transformar a eleição em uma disputa contra o retorno do bolsonarismo. Do outro, Flávio Bolsonaro tenta ocupar o espaço político deixado pelo pai e apresenta sua candidatura como uma alternativa ao governo petista. Só que existe um problema. A polarização pode mobilizar os eleitores mais fiéis, mas também pode afastar quem está cansado de escolher entre dois lados. E Caiado percebeu exatamente esse espaço. O candidato do PSD vem atacando tanto Lula quanto Flávio e tenta vender uma terceira possibilidade para o eleitor que não quer transformar a eleição em uma disputa de torcida. Caiado chegou a dizer que Lula e Flávio estariam jogando o mesmo jogo, porque um candidato se alimentaria politicamente do outro. E essa declaração é importante, porque se a eleição virar simplesmente você é Lula ou é Bolsonaro? Caiado perde espaço. Mas se a pergunta passar a ser você quer continuar nessa guerra política ou quer uma alternativa? A história pode mudar. E é exatamente aí que está a estratégia, né? Flávio Bolsonaro precisa manter o eleitorado bolsonarista unido. Para isso, atacar Lula é praticamente obrigatório. Lula, por sua vez, também tem interesse em apresentar Flávio como o principal adversário. Só que existe um efeito colateral. Quanto mais os dois transformam a eleição em uma batalha pessoal e ideológica, mais espaço pode aparecer para alguém dizendo: eu não sou Lula, eu também não sou Bolsonaro. Esse alguém é Caiado. E os números mostram por que essa estratégia merece atenção. Na pesquisa Quaest, divulgada em agosto, Lula aparecia com 38% no primeiro turno e Flávio Bolsonaro com 31%. Caiado estava bem atrás. Mas existe outro dado importante: a rejeição de Lula e Flávio é alta. E é justamente nesse eleitorado insatisfeito que uma terceira candidatura tenta crescer. Agora imagine o seguinte cenário: Flávio aumenta os ataques contra Lula. Lula aumenta os ataques contra Flávio. Os dois passam semanas discutindo passado, família, governo, Bolsonaro, PT, STF e tudo aquilo que já domina as redes sociais. Enquanto isso, Caiado pode tentar aparecer como o candidato que fala de segurança, economia e gestão, sem depender exclusivamente da guerra entre os dois maiores polos. É claro que isso não significa que Caiado esteja garantido. Muito pelo contrário. Ele ainda precisa crescer bastante para se tornar competitivo. Mas a estratégia política está clara. Caiado quer convencer o eleitor de direita que existe uma diferença entre ser contra Lula e necessariamente votar em Flávio Bolsonaro. E ele já fez uma afirmação ainda mais forte. Segundo Caiado, se Flávio chegar ao segundo turno contra Lula, Lula seria reeleito. Essa é a tese central da campanha de Caiado. Ele tenta dizer ao eleitor: se você realmente quer derrotar Lula, não vote apenas no candidato mais conhecido da direita. Escolha quem eu digo ser capaz de vencer. É uma estratégia arriscada, porque Flávio pode responder que tem o eleitorado bolsonarista consolidado e que é ele quem está melhor posicionado para enfrentar o PT. E Lula também não pretende entregar espaço. O resultado é uma eleição cada vez mais polarizada. Mas existe uma ironia nisso tudo. Quanto mais Lula e Flávio transformam a eleição em uma guerra entre dois lados, mais Caiado pode tentar vender a imagem de que existe um terceiro caminho. E talvez essa seja a maior aposta dele. Não necessariamente vencer Lula ou Flávio no debate de popularidade, mas esperar que uma parcela do eleitorado diga: eu não quero escolher nenhum dos dois. Se isso acontecer em escala suficiente, Caiado pode deixar de ser apenas um candidato da terceira via e passar a disputar o centro da eleição. Agora fica a grande pergunta: Lula e Flávio vão perceber essa ameaça a tempo? Porque enquanto os dois disputam o mesmo palco, Caiado está tentando construir outro.
E em uma eleição tão polarizada, às vezes o maior perigo para dois adversários não é o ataque de um contra o outro. É o eleitor simplesmente decidir procurar uma terceira opção. E você acha que essa guerra entre Lula e Flávio pode acabar fortalecendo o Caiado? Comente sua opinião.